Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. E nesse vídeo, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 28 de julho a 3 de agosto. Como de costume, nós vamos de maneira objetiva analisar e preparar as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. Então, iniciando, nós vamos ver que joias espirituais podemos encontrar e comentar na leitura da Bíblia desta semana, que se encontra em Provérbios capítulo 24. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um importante discurso de 15 minutos com o tema Ajudem uns aos outros em situações difíceis. Então, neste discurso, nós teremos 4 perguntas para responder, sendo 2 delas baseadas em textos bíblicos e as outras 2 baseadas num vídeo que vamos assistir durante a reunião. Então, veremos aqui também as respostas e comentários dessas 4 perguntas. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos estudar as histórias 4 e 5 do livro Aprenda com as Histórias da Bíblia. Então veremos também, de maneira resumida, as respostas dessas histórias para que assim os irmãos consigam dar excelentes comentários também nesse importante estudo. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Para a primeira pergunta aqui da apostila, temos como base Provérbios 24 e 27, que diz: Prepare o seu trabalho lá fora e deixe tudo pronto no campo. Depois construa a sua casa. Notem a pergunta. O que esse provérbio nos ensina? Resposta. Provérbios 24 e 27 nos ensina que, antes de constituir uma família, o homem tinha trabalho a realizar, cuidar de seus campos ou lavoura. Assim, ele devia se perguntar: tenho condições de prover os cuidados e o sustento para uma esposa e para filhos que talvez venhamos a ter? Esse princípio continua válido hoje. O jovem que procura uma esposa deve pensar muito bem no princípio contido nesse versículo, e a jovem também fará bem em se perguntar se está preparada para as responsabilidades de ser esposa e mãe. Seguir essas orientações inspiradas ajuda o povo de Deus a evitar muita aflição e a ter uma vida familiar gratificante. Muito bem, agora com base na leitura completa de Provérbios 24, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no versículo 1 de Provérbios 24. Diz assim: Não inveje os maus, nem deseje a companhia deles. Lição: observamos nesse versículo que devemos evitar e invejar aqueles que são maus. Isso nos ensina que a vida daqueles que não obedecem a Jeová pode até parecer atraente, mas de fato, não vale a pena, pois suas escolhas levam ao sofrimento, mesmo que momentaneamente pareçam vantajosas. Então, devemos sempre, como cristãos, cultivar valores espirituais e não imitar quem despreza a justiça. Isso, além de manter nossa relação com Jeová forte, vai nos trazer também paz verdadeira. Agora, na continuação, vamos analisar aqui o versículo 10, que diz: Se você ficar desanimado no dia da aflição, sua força será escassa. Provérbios 24, 10, lição. Vimos aqui a importância de fortalecer nossa fé agora nos tempos difíceis, pois são nos momentos difíceis que revelamos o que temos por dentro. Por isso, em vez de cedermos ao desânimo, devemos buscar apoio em Jeová, por meio de nossas orações, estudos e assistência com participação nas reuniões. Dessa maneira, vamos ter a verdadeira força que só vem da confiança em Deus. Agora vejam o que diz o versículo 14. Podemos encontrar outra joia espiritual nesse versículo. Do mesmo modo, saiba que a sabedoria é boa para você. Se a achar, você terá um bom futuro e a sua esperança não lhe será tirada. Lição:
Notamos aqui a importância de buscarmos sabedoria continuamente. Realmente, vale a pena dedicar tempo para estudar e aplicar as verdades bíblicas em nossa vida. Pois esse versículo nos mostra que somente a sabedoria baseada na palavra de Deus nos traz satisfação duradoura. Então, quando cultivamos entendimento espiritual, garantimos um futuro firme e cheio de esperança. Muito bem, vamos analisar agora o versículo 17. Diz assim: quando seu inimigo cair, não se alegre, e, quando ele tropeçar, seu coração não deve exultar. Provérbios 24:17, lição. Neste versículo, somos alertados a não nos alegrarmos ou ficarmos felizes com a queda de outros. Isso nos lembra que, como cristãos, devemos sempre nos esforçar em ter um coração compassivo, pois mesmo quando alguém que nos fez mal sofre consequências, Jeová não quer que sintamos prazer nisso. Por isso, devemos refletir o espírito de misericórdia e humildade, deixando a justiça sempre nas mãos de Jeová. Muito bem, agora vamos analisar aqui o versículo 27. Diz assim: prepare o seu trabalho lá fora e deixe tudo pronto no campo. Depois construa a sua casa. Esse é o mesmo versículo da primeira pergunta da nossa apostila. Mas vejam que interessante outra lição que podemos encontrar nesse mesmo versículo. Observamos nesse versículo que devemos trabalhar com dedicação e sabedoria. Isso nos mostra a importância de planejar bem antes de agir. Devemos organizar nossas responsabilidades, cuidar dos assuntos necessários e depois pensar em estabelecer outras metas. Quando fazemos isso, sem dúvidas, vamos demonstrar responsabilidade, prudência e equilíbrio, qualidades que agradam a Jeová. Então, o tema do discurso é: ajudem uns aos outros em situações difíceis. Vamos ler a fonte de matéria. A qualquer momento pode acontecer um surto de doença, um desastre natural, protestos violentos contra o governo, uma guerra ou uma perseguição. Quando coisas assim acontecem, os irmãos afetados se juntam para ajudar e encorajar uns aos outros. Mas, mesmo quando não somos afetados diretamente, sentimos a dor dos nossos irmãos e fazemos nosso melhor para ajudá-los. Agora temos dois textos para ler, que é 1 dos Reis, capítulo 3, versículo 6, e Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B. É importante que vocês leiam esses textos para vocês entenderem a seguinte pergunta: por que as orações dos servos de Deus em favor de outros são poderosas? Resposta: porque quando esses servos oram, eles se colocam em contato direto com Deus, que tem o poder de intervir em qualquer situação. Vimos aqui no texto de 1 dos Reis, 13:6, que o rei Jeroboão havia cometido um pecado grave. Mesmo assim, Jeová ouviu a oração do homem de Deus e o curou, mostrando que quando um servo fiel intercede, Jeová pode mostrar misericórdia, não pelos méritos do pecador, mas pela fé e retidão de quem ora. Além disso, Tiago 5,16 mostra que a súplica do justo tem um efeito poderoso, ou seja, quando oramos uns pelos outros, Jeová responde essa oração sincera em benefício dos outros, demonstrando sua compaixão e poder. Agora, na segunda pergunta, temos mais dois textos para ler, que é o de Marcos, capítulo 12, versículos 42 a 44, e 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 4. Depois de lerem, notem a pergunta: pode ser que não tenhamos muito dinheiro e por isso não conseguimos doar muito para a obra mundial para ajudar nossos irmãos que estão em dificuldade. Por que mesmo assim é bom fazer isso? Resposta: mesmo que não tenhamos muito dinheiro, é bom doar, porque o que realmente importa é a atitude com que doamos. Em Marcos 12, 42 a 44, Jesus elogia a oferta da viúva, que deu tudo o que tinha, mesmo sendo pouco. Então não é a quantia, mas sim a nossa generosidade, o nosso melhor, que conta aos olhos de Deus. Além disso, conforme vimos no relato de 2 Coríntios 8, 1 a 4, doar com um coração disposto reflete nossa fé em Jeová e o amor ao próximo. Os irmãos da Macedônia eram muito pobres, mas seu desejo sincero de ajudar os levou a implorar pela oportunidade de contribuir. Dessa forma, sua generosidade foi uma demonstração de amor e fé.
Muito bem, agora temos um vídeo para assistir com o tema Fortalecendo os Irmãos durante a Proscrição. É importante que os irmãos assistam o vídeo para vocês entenderem as seguintes perguntas. Motivados por amor, que sacrifícios nossos irmãos fizeram para ajudar os irmãos da Europa Oriental que viviam onde a obra estava proibida? Resposta. Observamos aqui que as testemunhas de Jeová estavam dispostas a arriscar sua liberdade, suas propriedades e seu conforto pessoal para ajudar seus companheiros de fé. Algumas atravessaram fronteiras vigiadas dirigindo carros carregados de miniaturas de livros bíblicos, sabendo que seus veículos poderiam ser confiscados. Mesmo assim, estavam bem preparadas para não revelar informações confidenciais, e muitos o fizeram repetidamente. Eles até trouxeram máquinas para imprimir publicações e, com amor, secretamente ajudaram a construir impressoras caseiras. Fizeram tudo isso motivados por um profundo desejo de fortalecer espiritualmente seus irmãos em áreas onde a pregação era proibida. Muito bem, agora a próxima pergunta. Mesmo na proscrição, como nossos irmãos obedeceram à ordem de se reunir e encorajar uns aos outros com base em Hebreus 10, 24 e 25? Resposta. Apesar das restrições, os irmãos se reuniam de forma estratégica e cuidadosa em casas particulares. Mudavam de local a cada semana e chegavam em horários diferentes para evitar levantar suspeitas. E embora não tivessem salões do reino e nem inários ou cânticos, eles cantavam cânticos do reino de cor e ficavam profundamente comovidos. Reunir-se, mesmo em segredo, os fortalecia e os ajudava a obedecer ao mandamento de encorajar uns aos outros, conforme mencionado em Hebreus 10, 24 e 25. História 4 tem o seguinte tema: Caim ficou com muita raiva. E com base em toda essa matéria, nós temos aqui uma primeira pergunta referente a essa história. Como se chamavam os dois primeiros filhos de Adão e Eva? Resposta. Os dois primeiros filhos foram Caim e Abel, conforme observamos aqui em Gênesis 4, 1 e 2. Agora, a segunda pergunta referente a essa história: por que Caim matou Abel? Resposta. Caim matou Abel por inveja e raiva. Jeová ficou contente com a oferta de Abel, que foi feita com fé e sinceridade, mas não se agradou da de Caim, que provavelmente foi feita de qualquer jeito, sem fé verdadeira. Ao invés de se corrigir, Caim se encheu de ciúme e não quis ouvir o aviso amoroso de Jeová. Isso mostra como guardar mágoa no coração pode se transformar em atitudes destrutivas. Muito bem. Agora, uma resposta adicional, caso o irmão dirigente pergunte, é que lições podemos tirar hoje com essa história? E uma primeira lição é que o controle emocional é essencial. Quando nos sentimos irritados, precisamos parar, refletir e buscar a paz. Do contrário, essa raiva pode crescer e nos prejudicar seriamente. A segunda lição é que Jeová valoriza o coração sincero e a fé verdadeira. Não basta oferecer algo. O mais importante é fazer isso com amor e devoção. Terceira lição: Jeová nunca se esquece dos que o amam. Conforme os textos de 1 João 3,12 e Hebreus 11,4 deixam claro, Abel ainda vive na memória de Jeová e será recompensado no futuro. Excelente, meus irmãos. Agora vamos para a história 5, que tem o seguinte tema: a Arca de Noé. E com base em toda essa matéria lida, uma primeira pergunta que temos referente a essa história é a seguinte: por que Deus decidiu mandar o dilúvio? Resposta. Conforme mostra o texto de Gênesis 6, 5 a 7, Jeová viu que a maldade do homem era grande na terra e que os pensamentos de todos eram constantemente maus. Além disso, anjos deixaram sua posição no céu, Judas 6, e se tornaram humanos para se casar com mulheres, gerando filhos poderosos e violentos, chamados Nefilins. A maldade se espalhou tanto que Jeová decidiu limpar a terra, destruindo tudo por meio do dilúvio, uma chuva fortíssima que cobriu o planeta com água. Agora, a próxima pergunta referente a essa história é: que coisas Jeová disse para Noé fazer? Resposta. Conforme vimos aqui no texto de Gênesis 6, 14 a 16, Jeová deu orientações bem detalhadas a Noé, como, por exemplo, construir uma arca grande de madeira com cômodos e cobertura de betume, uma espécie de selante, por dentro e por fora. Reunir animais de todas as espécies em pares para preservar a vida deles durante o dilúvio.
colocar comida suficiente para sua família e os animais e avisar as pessoas sobre o que estava por vir. Mesmo sem entender totalmente o que viria, Noé confiou em Jeová e obedeceu com fé. E graças a isso, ele e sua família foram salvos. Novamente, irmãos, uma resposta adicional, caso o irmão dirigente pergunte, a seguinte pergunta: que lições podemos tirar hoje com essa história? A primeira lição, que a obediência a Deus salva vidas. Mesmo que o mundo esteja cheio de injustiça, quem anda com Jeová está seguro. Uma segunda lição é que a fé requer ação. Noé não ficou só esperando, ele construiu, pregou e confiou em Jeová. A terceira lição, a justiça de Deus é equilibrada. Ele é paciente, mas age quando precisa proteger a terra da corrupção. E a quarta lição, conforme Jesus disse em Mateus 24:37, assim como eram os dias de Noé, precisamos estar alertas hoje também, pois vivemos em tempos parecidos com os dele. Mais uma vez, fomos muito enriquecidos em sentido espiritual por todo esse banquete que Jeová disponibilizou para nós aqui, nessa reunião que ajuda tanto a nossa vida como o nosso ministério. Obrigado, irmãos, pelo seu carinho e pelo nosso canal, e esperamos que em pelo menos uma dessas sessões vocês consigam dar excelentes comentários com a ajuda dos nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal para aqueles que ainda não fizeram, deixe um comentário. Também, relembrando aos irmãos que toda essa preparação com as respostas estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo para que vocês possam copiar e colar nos seus dispositivos. Se não for possível fazer isso, vocês podem tirar prints, fotos da tela do celular para obterem as respostas. Fiquem à vontade. Se ainda é possível, compartilhe nossos vídeos com outras pessoas, amigos, familiares e, como outros irmãos têm feito, incentivamos que tornem-se membros do canal ou cliquem na opção Valeu Demais. Estas duas opções têm ajudado muito o canal a crescer e têm feito com que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas, mais irmãos. Uma excelente semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová, um grande abraço e até mais nos próximos vídeos.